E aí, amantes da nona arte, tudo beleza? O quadrinho que eu trago hoje é o Beowulf, com roteiro de Santiago Garcia, arte e cores de David Rubin. Lá fora, se eu não me engano, saiu pela editora Image Comics em 2013, e essa versão que eu tô aqui na mão é a edição brasileira pela editora Pipoca e Nanquim, que foi lançada em novembro do ano passado, 2018. Quem não conhece a história de Beowulf, velho? Assim como quem não conhece a história dos 300. Mas, como tem gente que realmente não conhece, não custa nada fazer um resumão. Cara, Beowulf é um poema épico, né, escrito em língua anglo-saxã por um autor desconhecido, possivelmente lá no século 7, 8, 9, por aí. E o único manuscrito existente dessa obra, né, desse poema, está datado para aproximadamente 1000 anos. E apesar dessa história ter sido escrita na atual Inglaterra, né, ter sido situada ali na atual Inglaterra, a história se refere a eventos ocorridos lá na Escandinávia, mais especificamente nas atuais Suécia e Dinamarca. Como eu falei, é um poema, né? E esse poema está centrado nos feitos heróicos de Beowulf, esse herói aqui. Ele é um herói da tribo dos Gautas, eu acho que é esse o nome, que com sua excepcional força e coragem livra os dinamarqueses da ameaça de 2 monstros diabólicos. E já coroado rei desse seu novo povo, ele combate e mata um dragão numa batalha que acaba lhe custando a vida. Essa é a história do poema Beowulf. Você pode estar pensando, tá, simplesona e tal, mas a questão é como ela é contada. E, cara, essa edição aqui do Beowulf é a primeira que eu tenho contato, tá? Eu só fiz ler o livro do J.R.R. Tolkien. É isso mesmo, J.R.R. Tolkien? É ele mesmo. O cara que escreveu O Senhor dos Anéis. Esqueci, cara, que viagem. Tá, segundo a crítica, é a melhor tradução feita até então. E também eu li na internet, fiz umas pesquisas, e li na internet partes, né, trechos do poema. Traduzido, obviamente, porque ele foi feito, né? Foi cunhado, gerado aí no Old English, né? O inglês antigo, o inglês que era totalmente diferente do inglês que a gente conhece hoje, tá? E vocês devem ter reparado, né? Se você tem um conhecimento mais aprofundado dessa história, que eu falei escrito. Só que esse poema ele nunca foi escrito, por assim dizer, porque veja bem, a primeira sociedade inglesa, né, que foi a sociedade dos anglos e dos saxões, né, depois daquele evento migratório, né, da Europa continental para a Ilha da Bretanha, os povos bárbaros, e várias tribos nessa migração aí, como os jutos, os anglos, os saxões, sendo essas duas últimas as duas maiores tribos que acabaram aí culminando na sociedade inglesa. Eles não tinham, na cultura deles, o costume de escrever. Eles não sabiam escrever, eles não tinham a escrita como algo importante para eles. Então a literatura dessa primeira sociedade inglesa era basicamente oral. Contratos eram feitos no boca a boca, acordos no boca a boca. E o poema, né, Beowulf, foi feito no boca a boca, lá, como eu falei no início do vídeo, em meados do século 8, século 9, por aí. E na Ilha da Bretanha, né, como a gente sabe, como a história contou pra gente, no século V, o Império Romano estava já entrando em seu estado de decadência, já estava ruindo. E já tinha o advento da igreja, né? E o benefício da igreja naquele local ali foi justamente esse, o da escrita. E por que eu tô contando essa história? Porque foi graças ao advento da escrita, trazido pela igreja naquela época, né, por missionários irlandeses e romanos. Foi graças a escrita, né, ao dom da escrita, digamos assim, que pudemos ter em mãos hoje em dia, na nossa sociedade contemporânea, o poema de Beowulf, né, porque eles conseguiram, claro, né, que devem ter esquecido alguma coisa, mas a essência está aqui, né, essa questão do ideal heróico da sociedade anglo-saxã, né, de um herói que defende o povo, que não tem medo dos inimigos, né, e dos desafios. E, cara, muito da hora. E eu contei essa história toda porque esse Beowulf, apesar de eu já ter assistido, de eu já ter lido,
né, de eu já ter dado uma olhada nos escritos na internet, pra mim, esse quadrinho aqui na minha coleção tem um valor mais histórico do que mesmo a história que ele conta aqui, né? Porque eu já li o livro, gostei da história, muito bacana, assisti o filme, legal, e como eu tô nessa vibe agora de colecionar quadrinhos, ter um quadrinho de um poema épico como Beowulf é realmente algo muito significativo pra mim na coleção. E falando da arte, vocês estão vendo aí que a arte é legal, é bacaninha, né? Eu mordo minha língua porque realmente eu achei ela, na verdade ela é bastante estilizada, né? Bastante cartunesca, mas cara, olhando assim de perto, né? E pela forma que a narrativa gráfica conta a história, vai ser algo muito divertido de se ler, cara. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido essa dica de quadrinho aqui, Beowulf, poema épico, e eu indico vocês a darem uma pesquisada aqui, até porque foi o poema, né, que pavimentou aí a literatura inglesa. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Beowulf, Pipoque Nanquim. Valeu, falhou.